Olá, irmãos, me permita repartir com vocês um pouco aqui da palavra de Deus. Salmo 97, Salmo 119, versículo 97 diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Eu tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, porque obedeço os teus preceitos. Interessante que aqui no texto mostra que quando eu medito na palavra de Deus, medito nela o dia inteiro, como diz aqui o texto, fico pensando na palavra, refletindo o que Deus fala com a gente, diz que essa palavra de Deus me torna mais sábio, me dá mais discernimento e aumenta o meu entendimento. Queridos, eu queria chamar todos nós para diminuir um pouquinho o nosso ritmo e meditar mais na palavra de Deus. Há uma frase de Carl Jung, aquele psiquiatra, que ele diz assim: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Então a pressa é querer fazer demais. O problema não está em fazer, o problema está em fazer demais. E ela acaba nos tirando da principal razão da nossa existência, que é ter comunhão com Deus. E dessa forma, nós corremos o risco de ficarmos presos às nossas tarefas na obra de Deus e nos afastar do Deus da obra. A própria obra de Deus nos afastar do Deus da obra. Alguns textos da Bíblia Sagrada que falam sobre nós dedicarmos tempo para meditar. Gênesis 24, 63 fala: certa tarde, no caso de Isaac, saiu no campo para meditar. Salmo 63, versículo 6: quando me lembrar de ti na minha cama, a tradução da Almeida Corrigida fala assim: e meditar em ti nas vigílias da noite. As vigílias da noite, a primeira vigília é das 6 às 9 da noite, a segunda das 9 às 18, porque para eles começou a noite e começou as vigílias da noite, vai até amanhã do dia seguinte. O que o texto está mostrando não é que a gente só pode pensar em Deus à noite, é que está dizendo que é um momento calado, sem afazeres, um momento tranquilo para meditar. O que são os salmos, por exemplo, que a gente tanto canta? Elas são canções que mostram o povo cantando as suas meditações a respeito do Senhor. Salmo 119, versículo 148 fala assim: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Então separar um tempo tranquilo, afastado de tudo, para ouvir Deus melhor, isso nos recarrega a bateria, nos leva mais perto de Deus, como até o texto que nós lemos no Salmo 119 que fala: eu fico mais sábio, eu tenho mais discernimento e eu tenho mais entendimento. Então, meu irmão, se está te faltando sabedoria, discernimento, entendimento, separa um tempo para ficar com Deus. Salmo 1, você conhece muito bem, né? O primeiro salmo da Bíblia. Ele começa assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Aí o texto fala: é como uma árvore, ele se torna, como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá no tempo certo o seu fruto e as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Qual é a pessoa que a tudo que faz prospera? É aquela que não imita a conduta dos pecadores, mas que medita na lei do Senhor. Então, meu irmão, não imita a conduta desses grandes homens e mulheres de sucesso por aí que estão acabando com a vida deles simplesmente por quererem mais dinheiro. Que nós aprendamos a ouvir mais a voz de Deus, assim como Elias, que veio aprender a ouvir a voz de Deus no murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias fez o que fez lá com os sacerdotes de Baal e tudo aquilo que ele fez, que Deus nunca mandou ele fazer nada daquilo, somente quando ele fica quieto e tranquilo é que ele ouve a voz de Deus. E interessante que a voz de Deus para ele foi: o que você está fazendo, Elias? Em Marcos 1,35 nos mostra que o próprio Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele tinha o hábito de se afastar para ter um tempo com Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, diz o texto, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Tem uma definição
bem simples de meditação cristã. Quem fala isso é Richard Foster. Ele fala assim, definição bem simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. É isso. Por que as pessoas não fazem isso? Você nota que é muito mais fácil para as pessoas elegerem alguém para ouvir a voz de Deus. Criam gurus, né? Aquela pessoa ouve a Deus por mim, mais ou menos assim, ouça a voz de Deus e me conta o que ele disse. Isso está na Bíblia, em Êxodo 20, 19, foi o que o povo de Israel fez com Moisés. Disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Eles tinham medo de ouvir Deus. Na verdade, para nós hoje seria o seguinte, a gente prefere que um guru ouça a voz de Deus e nos fale sobre a voz de Deus, mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus quer ter essa relação conosco. Eu vou terminar com uma declaração de um cristão russo chamado Teófano, o recluso, que ele disse o seguinte: orar é trazer a mente para dentro do coração e lá permanecer diante da face do Senhor, sempre presente, que tudo vê e está no seu íntimo. Está aí, é a minha meditação de hoje com vocês, que eu tirei do 2º capítulo desse livro. É simplesmente reproduzir para vocês o que está aqui nesse livro. Vamos ler juntos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, faça uma boa leitura, medite na palavra de Deus, tenho certeza que você vai crescer bastante. Deus abençoe.